Pintor e desenhista, Rafael Maia Rosa inicia-se na cena artística na década de 1960, dedicando-se à aquarela e à cerâmica antes de voltar-se à pintura. Nos anos 1980, suas obras adquirem características tridimensionais, escritos ou figuras indefinidas. Vindo uma atividade mais assim autodidata, vim assim experimentando pessoalmente, e a Escola Brasil me, vamos dizer assim, me jogou assim contra questões, contra uma formação mesmo. Eu era um pintor que trabalhava com suporte, a tinta sobre tela, tinha esse processo direto assim de você pegar a tinta, levar o suporte, muito claro, né? Suporte, medium, pigmento, essas terminações clássicas da arte. E era um pintor, então você ia lá e desenvolvia a pintura, daí você ia se distanciando, ia estabelecendo relações, daí ia lá, retomava, voltava, até que a pintura se cristalizava nesse processo da ação que você tinha do embate direto com a tela. Mas aí se deu um fato que eu achei muito curioso. Um dia eu fui lá, meu irmão gosta muito de automóvel, estavam fazendo um automóvel de fibra de vidro, né? Eu falei, puxa, que curioso, às vezes fazem um automóvel de fibra de vidro, deve ser fácil você fazer um suporte com fibra de vidro, porque eu estava fazendo uns suportes que necessariamente não eram retangulares, então eu falei, puxa, eu posso fazer um suporte livre, posso fazer ele oval, o triangular, o que me desse vontade, né? Então, realmente, eu percebi que a resina, essa resina poliéster, ela se moldava contra um molde. E assim comecei a trabalhar com a resina, falei, bom, vou fazer um suporte. Mas só que houve uma questão assim, poxa, mas ela é transparente, eu já posso ir pigmentando a resina, não é uma coisa que eu preciso pintar depois. E daí eu falo, puxa, mas ela pode se autoestruturar, não preciso necessariamente criar um chassi para estruturar essa resina. Então é curioso que ela mesmo foi me dando assim um caminho para que ela se auto-incorporasse, que ela mesmo se autossustentasse. Eu fui pego numa armadilha da seguinte ordem, que em vez de eu ter esse processo assim de ter essa autonomia de pintura, o processo ele me incorporou também. Eu fiquei assim subjugado um pouco a esses comandos da própria matéria. Eu tive que fazer uma série de considerações que até então eu não tinha incorporado. Então eu faço uma analogia mais ou menos assim. É como se eu tivesse nascido no Brasil, à beira-mar, que eu era um pescador, de repente eu fui deslocado para um Japão, né? Que eu tive que falar uma outra língua, que eu tive que entender uma outra cultura, uma outra ordem, um outro comando, e entender isso como um desafio, como algo que era um antípoda do meu fazer, do meu procedimento. E esse antípoda passou a ser um desafio, algo que eu não tinha mais como não me haver com ele. Isso eu acho também uma coisa curiosa, assim, por exemplo, eu não sei se é possível essa captação, mas por exemplo, você fala assim, profundidade de pintura, né? Dentro dessa discussão contemporânea greenbergiana, que é a planaridade da pintura, não, a pintura é tinta sobre tela, esse plano, como nós consideramos isto como uma discussão, quer dizer, quase científica, a discussão, o entendimento da pintura. E aqui eu queria, assim, por exemplo, o pintor gosta da profundidade, mas parece que hoje em dia, se ele vai representar a profundidade, ele está negando uma compreensão da própria pintura. Como a pintura é superficial, o Mondrian está aqui para nos trazer esta consciência. E aqui me parece assim que de novo eu tomo uma discussão da profundidade, mas não uma profundidade virtual, mas uma profundidade real. A pintura tem aí uns 3 centímetros de profundidade, né? Quer dizer, é curioso, né? De novo você reconquista a profundidade, mas pela construção e não mais pela ilusão. O trabalho, no fundo, tem altos e baixos, né? Tem uma hora que você está lá, que você é destituído de todas as suas glórias, né? De todo o seu poder, você fica, vamos dizer, entre aspas, numa miséria, né?
destituído de todos os seus recursos, né? Mas ele é um longo prazo, quer dizer, um trabalho que eu carrego em muitos anos, que eu venho processando essa coisa do jovem, que tem o sofrimento, que tem as feridas, tem uma hora que você perde tudo, que você perde a sua figuração, você perde a tua habilidade, você perde a tua destreza, você perde a tua aura, você perde a porcaria que você é, mas daí você ainda acredita, né? Quer dizer, eu acho que é um desafio a essa sua fé primeira, né?